Sejam todos bem-vindos ao canal TV CE-AHA, do Centro Espírita Amor e Humildade do Apóstolo. Estamos iniciando hoje o estudo do Livro dos Espíritos através do Departamento de Estudo Continuado da Doutrina Espírita. Algumas palavras iniciais sobre o codificador do Espiritismo. Hippolyte Léon Denisard Revel, Allan Kardec. Nasceu em Lyon, na França, em 3 de outubro de 1804. Aos 10 anos, vai estudar em Verdun, na Suíça, na escola de Pestalozzi. Se formou professor, gramático, filósofo, tradutor. Espírito meticuloso e sério, a princípio rejeita a possibilidade das mesas que se comunicavam. Em maio de 1855, convidado para assistir a uma reunião na casa da senhora Plane-Maison, certificou-se da seriedade do fenômeno e se dispôs a estudá-lo a fundo. Allan Kardec observou, comparou e julgou a comunicação dos espíritos, trazendo a lume o espiritismo como consolador prometido por Jesus, numa época em que o materialismo e a falta de fé imperavam. O Livro dos Espíritos é composto de 4 partes. A primeira, com 4 capítulos, trata das causas primárias, de Deus, dos elementos gerais do universo, da criação, do princípio vital. Esses assuntos são aprofundados na obra básica A Gênese, que seria editada mais tarde em 1868. A segunda parte fala sobre o mundo dos espíritos, com 11 capítulos, explicando sobre os espíritos, encarnação, desencarnação, pluralidade das existências, sobre a vida no mundo espiritual e vários outros assuntos que se desdobram na obra O Livro dos Médiuns, de 1861. A terceira parte é sobre as leis morais, num total de 12 capítulos, e mais tarde surge a obra básica O Evangelho segundo o Espiritismo, de 1864. A quarta parte é sobre as esperanças e consolações, com 2 capítulos, assuntos que serão aprofundados na obra básica O Céu e o Inferno, de 1865. Além dessas obras básicas, o autor editou o livro que é o Espiritismo, em junho de 1859, contendo o resumo dos princípios da doutrina espírita e resposta às principais objeções que podem ser apresentadas pelos seus opositores. E Allan Kardec também editou a Revista Espírita, de 1858 a 1869, ano do seu desencarne. Este periódico tinha a função de divulgar o espiritismo. A revista possui mensagens importantes que ilustram os conhecimentos apresentados nas obras básicas. E o estudo da Revista Espírita merece ser incluído nos cursos oferecidos pelas casas espíritas. A introdução do Livro dos Espíritos revela em seus 17 itens explicações de Kardec sobre os novos termos utilizados pela doutrina, sobre os fenômenos que deram origem ao Espiritismo, um resumo dos pontos principais da doutrina e os argumentos coerentes de Kardec para refutar as críticas realizadas pelos seus opositores. Ele começa o livro explicando que para se designarem coisas novas, são precisos termos novos. E o que já era conhecido para quem acredita haver alguma coisa mais do que a matéria é o termo espiritualista. Mas o espiritismo vai além. Kardec diz que a doutrina espírita tem por princípio as relações do mundo material com os espíritos e que os adeptos do espiritismo serão chamados espíritas ou espiritistas. Kardec dá algumas definições utilizadas para o termo alma, dizendo que o mal está na língua, que dispõe somente de uma palavra para exprimir 3 ideias diferentes. Segundo uns, a alma é o princípio da vida material orgânica, o que para o espiritismo é o princípio vital. Para estes, a alma não tem existência própria e se aniquila com a vida, é o materialismo puro. Pensam outros que a alma é o princípio da inteligência, agente universal do qual cada ser absorve uma certa porção.
o que seria uma variante do panteísmo, que é a doutrina que acredita que todos após a morte perdem a sua individualidade e se absorvem no grande todo que seria Deus. Segundo outros, ainda a alma é um ser moral, distinto e independente da matéria e que conserva sua individualidade após a morte. E é essa a definição usada por Kardec durante a codificação. Na introdução, Kardec também fala sobre os fenômenos das mesas girantes, que eram a movimentação de objetos diversos. E que esse fenômeno parece ter sido notado primeiramente na América, ou melhor, se repetiu nesse país porque a história remonta à mais alta antiguidade. A história prova isso, que esses fenômenos já aconteciam desde muito tempo. E se produziu rodeado de circunstâncias estranhas, como ruídos insólitos, pancadas sem nenhuma causa conhecida. E em seguida propagou-se rapidamente pela Europa e pelas outras partes do mundo. A impulsão dada aos objetos não era apenas o resultado de uma força mecânica cega. Havia nesse movimento a intervenção de uma causa inteligente. E ninguém imaginou os espíritos como meio de explicar o fenômeno. Foi o próprio fenômeno que se revelou. Foi um desses seres invisíveis quem aconselhou a adaptação de um lápis a uma cesta ou a outro objeto. E esse conselho foi dado simultaneamente na América, na França e nos outros países. E reconheceu-se mais tarde que a cesta e a prancheta não eram mais do que um apêndice da mão. E o médium, tomando diretamente do lápis, se pôs a escrever como que por um impulso involuntário. E as comunicações também podiam ser transmitidas pela palavra, pela audição, pela visão e outros fenômenos. Ainda na introdução, Kardec nos traz um resumo da doutrina, trazendo ensinamentos sobre Deus, como um Pai Criador, soberanamente justo e bom, eterno, imutável, imaterial, onipotente, e explicando cada um desses itens. Sobre a imortalidade da alma, a reencarnação, o processo evolutivo, a pluralidade dos mundos habitados e a comunicação dos espíritos com o mundo material. Nos itens posteriores da introdução, Kardec refuta as objeções dos contraditores da doutrina, fala sobre a seriedade do espiritismo, quanto à veracidade das comunicações obtidas, sobre a qualidade dos espíritos que se comunicam, as manifestações de espíritos conhecidos, a identificação dos espíritos, a divergência na linguagem, as falhas de ortografia, a loucura na prática da mediunidade, as teorias enganadoras sobre a mediunidade e também sobre a ciência espírita. E ele encerra a introdução com estas palavras: a moral dos espíritos superiores se resume, como a do Cristo, nesta máxima evangélica: fazer aos outros o que quereríamos que os outros nos fizessem, isto é, fazer o bem e não o mal. Com isso, Kardec quis nos dizer que o objetivo maior do espiritismo, mesmo a prática mediúnica, é o retorno aos ensinamentos de Jesus para a melhoria do ser humano. Após a introdução, lá nos prolegômenos ou prefácio, Kardec escreve que entre os espíritos que participaram da execução desta obra, muitos viveram em épocas diversas na Terra, onde pregaram e praticaram a virtude e a sabedoria. E também faz um apanhado das comunicações recebidas através de vários médiuns